Seja bem-vindo ao podcast Siga a Música. Hoje temos connosco o pastor Arthur, que vai falar um pouco sobre o seu percurso pessoal. Bem-vindo, Arthur. Obrigado. Arthur, obrigada por ter aceito o nosso convite para esta conversa e gostaríamos então que se apresentasse e que falasse um pouco de como é que chegou aqui ao Ministério Pastoral. O meu nome é Arthur Carmo, eu tenho 41 anos, sou filho do bairro, vou usar este calão, sou filho do bairro, nasci neste bairro. Como é que eu chego ao Ministério? Há 42 anos, minha família, a minha avó materna já conhecia Cristo, pela Assembleia de Deus, aqui na Rua Aliança Operária, e pela Neves Ferreira. Na altura o meu avô fica doente e aparece um cigano a anunciar o Evangelho, apóstolo Emiliano, ao qual nós chamamos o apóstolo dos ciganos aqui em Portugal. E por incrível que pareça, há 42 anos a igreja começa na minha casa. Sempre tive uma ligação à igreja, até que fui chamado ao ministério. Era algo que ardia dentro de mim, era o anunciar o Evangelho de Cristo e pregar a quem estava perdido e a quem precisava de Cristo. Foi por aí que me motivava, e essa sempre foi, com 10, 12, 13, 14 anos, eu sempre tive isso, que era, eu quero ser um apregoador do Evangelho. Em que é que consiste pregar o Evangelho? O que é que isso significa? Para quem não sabe, não é cristão que nos esteja a ouvir. O que é que isto significa? Significa, eu não posso falar a não falar do João 3,16, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê e for batizado desse será salvo. E depois os versículos mais abaixo diz: Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio para salvar, mas a condenação é esta, é que rejeitaram a luz de Cristo. Ou seja, rejeitaram o Filho unigênito de Deus. E creio que Deus, Ele é a solução para as nossas vidas, em nome de Jesus. E é por aqui, é olhando a este versículo e sabendo que nós somos salvos na graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque isto não pode vir de homem nenhum, mas isto tem que vir de Deus. Então Deus deu o seu melhor, nos amou incondicionalmente, sem condições, sem pôr nada à frente. Nos amou e entregou. E sabemos que Deus já tinha o Cordeiro preparado antes de todas as coisas serem feitas, por amor a nós. E esta fé, esta crença é partilhada pelo resto da família? Sim, graças a Deus, quase toda a minha família, primeiramente a minha casa, minha mulher, meus filhos. Eu dou graças a Deus que consegui incutir os princípios da Bíblia, do que é o Evangelho, do que é a base do Evangelho a eles. E há quanto tempo é que fundou a igreja onde está agora? Esta igreja já está aqui há 42 anos. Foi um mês antes de eu nascer, começou aqui os cultos. Como é que é vista pelo bairro? O que é que veio trazer de novo, de diferente, de bom ao bairro? No bairro, e não só no bairro. Nós temos que ser muito transparentes. Tenho a certeza que foi uma mais-valia para a comunidade cigana e até mesmo para o bairro ter uma igreja, ter uma referência. Ou seja, o trabalho de ação social que é feito através da igreja, que nós às vezes nem percebemos. Pode dar algum exemplo? Toxicodependentes, ladrões, vendedores de droga e por aí fora, que vêm aqui e quando têm o encontro real com Deus, já não vão pelo mesmo caminho. Foi algo positivo para a comunidade cigana e não Muito, muito. Ajudou na reintegração e na inclusão da comunidade cigana na sociedade maioritária. A perspectiva de vida e modo de ver as coisas foi totalmente diferente. E como é que, para além de ser pastor, como é que concilia também o trabalho na junta? Porque é técnico. Sim. Na junta. Sim. Qual é o trabalho, a função que tem na junta? Como é que concilia as duas coisas? Eu estou na junta de freguesia da ajuda, eu sou animador sociocultural, apesar de agora não estar a exercer essas funções, eu agora faço serviço administrativo. Consigo conciliar, mas sendo profissional, mas nunca perdendo a fé e nunca negar aquilo que eu sou. E as pessoas, eu posso lhe contar até uma coisa que me fizeram agora. Eu tive 4 dias de férias, foi uma semana, e eu cheguei e quando abri o meu computador, para a minha admiração, estava Arthur o pastor. E aquilo mexeu cá dentro.
nós só não devemos ser aqui de cima do púlpito. Porque o ser filho de Deus, já não falo de pastor, mas ser filho de Deus, ele tem que ser demonstrativo. E o amor de Cristo não é só de palavras, mas é de atos. 1 de João fala que o amor não é só daqui, de falar, é de atos. E então, pelos frutos os conhecereis. Desculpe eu usar muito Bíblia, mas eu não sei outra coisa. É o seu discurso. Ok. Então, tudo o que está ligado à videira, nós como ramas, nós damos o fruto. Então, nós somos conhecidos pelo fruto. E esse fruto foi reconhecido até no meu local de trabalho. E a pessoa que fez, inclusive, porque eu disse, quem é que fez isto? Porque eu ia agradecer. E a pessoa ficou muito, Arthur, fui eu. Não gostaste? Eu peço desculpa. É que tu, como estás sempre aqui, auricular, a dar conselhos bíblicos, a dizer quando é que é as aulas, porque eu também dou aulas de teologia bíblica. E há sempre dúvidas dos alunos e telefonam-me. E eu pensei que tu gostaste. Eu disse, não. O que tu fizeste para mim foi muito gratificante. Reconhecer aquilo que eu sou, não perdendo o meu profissionalismo. E isto acho que é... Eu agradeci, acabei por agradecer. É fácil. As pessoas conseguem ver ali os dois Arturos, não é? Sim, sim. O que trabalha na junta, mas também o outro. E que se consegue separar as coisas, sim. Uhum. Qual foi o processo de entrada na junta? E porquê é que quis também fazer parte? Antigamente, nós tínhamos uma perspectiva de vida que era, eu vou casar, vou para as feiras e não passa disto. Mas com o aprofundizar no conhecimento da Bíblia, eu tive a necessidade de estudar um bocadinho de fora para compreender. E então, a minha visão e a perspectiva de vida mudou. E a partir daí, comecei a querer trabalhar, querer ter o meu próprio emprego, não perdendo as minhas raízes, as minhas origens e não perdendo o que é ser cristão. Isto é muito importante, porque às vezes nós pensamos... Uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não, era o que eu ia dizer, uma coisa não invalida a outra. E conseguimos fazer tudo e não perder o que nós somos, a nossa identidade, nossas raízes e aquilo que fazemos. Agora temos que separar as coisas. Já que pegou aí na questão de estudar, portanto, se neste momento até dá teologia, com certeza que também passou a olhar para a educação de uma outra forma. Isso também é transmitido para a comunidade. Como é que a comunidade olha neste momento para a educação? A Igreja vai mudar essa visão sobre a educação ou não? Sim, mudou muito. Mudou muito. O facto de estudar, o facto de querer aprender, porque a palavra de Deus diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A falta de conhecimento é trevas. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo andar, não consigo procurar, não sei onde bater à porta. Mas quando nós adquirimos o conhecimento e faz-se luz, eu sei onde me dirigir, o que fazer, o que não fazer, onde ir bater às portas certas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque quando nós, às vezes, não sabemos as coisas, fez-se luz, já sei o que é que eu vou fazer, é isto, isto e isto. E há luz, faz-se luz. Então, este versículo é muito útil. Então, eu quando começo a desvendar a Bíblia e começo a perceber que as coisas têm que ser como se começar a encaixar, eu percebi, eu tenho que estudar mais além. E depois quem estuda, depois isto é quem começa a ler, isto depois é um vício, depois isto nunca mais acaba. Isto nunca mais acaba. E então eu comecei por os meus 14 anos, é verdade, o meu pai que tem até dizia, filho, tu dás maluco com 13, 14 anos, porque eu estava noites e noites a ler a Bíblia, e depois dicionários, depois por aqui e por ali, e porquê é que é isto, porquê é que é... Mas eu sou muito curioso. Eu era daqueles meninos que ia às visitas de estudo e estava sempre com a mão levantada. Quer fazer perguntas? Eu sempre quis aprender mais. E eu comecei, aos 14, 15 anos, a fazer os programas do Instituto Português da Juventude, que era o Ocupações de Tempos Livres no verão. Então eu era monitor, comecei a ser monitor, daí entrei num curso de animação sociocultural, 4 anos, e depois em 2009 a oportunidade, que na altura era o projeto Intervir, em 2009 pela Câmara Municipal de Lisboa, onde precisavam de um animador sociocultural e de um mediador. Então eu tinha as duas formações e eu entrei. Parece que até agora conectou, não é? É interessante e é também importante ter pessoas como você com este papel, porque quando a Bíblia fala o povo perece por falta de conhecimento, não é só o conhecimento bíblico. Não.
Quando a Bíblia fala, às vezes as pessoas colocam essa passagem apenas neste contexto de igreja, de religião, etc. Mas não, conhecimento estamos a falar de uma forma bastante abrangente e estuda, não é? Sabe perfeitamente disso. Daí a minha pergunta, como é que olhavam para a educação, não só aqui a nível de igreja, mas também secular. Pronto, daí eu ter perguntado isso. Eu uso uma expressão, quando estou com os alunos de teologia, que eu digo, Deus vai nos usar aquilo que nós conhecemos. Deus não pode usar aquilo que nós não conhecemos. Então, se nós conhecemos assim, Deus usa-nos até aqui. Mas conhecemos assim, Deus vai nos usar assim. Ou seja, o conhecimento é uma ferramenta boa até mesmo na igreja. Como é que lida com outras entidades, não é? Porque, para além de sendo pastor, também tem que lidar com lideranças não só aqui na comunidade, mas também religiosas, associativas e se calhar até políticas, não é? Trabalhando na junta, com certeza Sim. que também tem algum contacto direto com esta área mais da política. Como é que lida com isso? Eu lido normalmente, eu sou muito transparente e as pessoas conhecem-me nunca deixando aquilo que eu sou, mas sempre mostrando de braços abertos para abraçar e ajudar e criar aqui relações fortes e equipa, espírito de equipa, para trabalharmos para o melhor da comunidade. Como é que do outro lado olham para si? Eu às vezes digo assim, só mesmo Deus para me pôr nestes lugares. E o respeito que as pessoas têm por mim, eu próprio fico eu digo... Que é considerado uma sou autoridade, não é? considerado uma autoridade. Portanto, tem um E peso muito grande de até digo, responsabilidade. eu até digo, não sou digno, mas não gosto de dizer, mas sou visto como uma autoridade e como alguma referência. Eu não gosto de falar muito de mim, gosto que sejam as pessoas a falar. E até mesmo dentro da comunidade dizem, para quê? Não, vamos ser como o pastor Arthur, o seu trabalho está integrado. Ou seja, Mas isso é é um bom. modelo, O pastor somos Arthur, modelo. sendo um exemplo, Modelo, isso mesmo. quer dizer que também todas as outras pessoas vão melhorar enquanto pessoas, não é? E não só. Portanto, eu acho que isso é importante. Agora, uma pergunta mais complexa. A Igreja vai mudar a cultura cigana? E não estou a falar só nas coisas más, porque delas já falámos, mas todas as outras coisas, que essas sim são tradição. Porque as coisas más, a maioria não são tradição. Não estudar não é tradição, por exemplo. Mas as coisas boas, como a música, a dança, tudo isso. Mudar completamente. Porquê? E como? A igreja vai mexer muito com o que é a comunidade cigana. Até na música. Eu posso dizer que nós temos dos melhores tocadores a nível de Ou Portugal. seja, vai incentivar. Vai incentivar. Eu posso olhar que antigamente tocávamos de uma maneira e agora estamos a tocar noutra. E não digo isto por nada, mas é verdade. Aprendem a tocar de ouvir. Não porque estão numa escola, não porque fazem um conservatório ou por aí fora. Não. A dedicação, a entrega que eles o fazem, como abraçam aquilo, conseguem desenvolver o talento que já lá está. Porque o talento às vezes, lá está, se não temos o conhecimento não conseguimos desenvolver talento. O talento tem que ser explorado. O talento tem que ser posto, tem que ser trabalhado. E se não houver conhecimento não conseguimos trabalhar. Sendo o Arthur uma ponte para muitos, qual é que é assim, o maior desafio, tanto a nível institucional como pastoral? Que encontra o maior desafio? Para haver uma conversa tem que haver um emissor e o receptor. E se a ligação tiver ruídos, a mensagem não chega como deve ser. E às vezes é isso que falta. É tentar perceber, tanto de um lado como do outro. Às vezes há juízos sem ouvir e sem perceber, fazemos logo o juízo e daí esses ruídos e o emissor e o receptor não recebem bem o sinal. E acho que aí a mediação tem que ser bem feita na ligação da comunicação entre um e outro. E acho que esse é o maior desafio, é esse. Porque às vezes eu tenho que acalmar, seja de um lado ou do outro. Às vezes falamos muito tecnicamente e se calhar na comunidade tecnicamente não Diria que é a não dá. comunicação, adaptar de um lado e adaptar no outro, não é? Falar com a minha mãe que tem quase 70 anos, com palavras técnicas, ela vai dizer, é o quê, filho? Eu não sei o que é isso. Fala diz lá. português. Pronto. Ou troca por miúdos. Ou seja, e aqui esse papel é importante. Eu tentar perceber e depois tentar... alguém me dizia assim, em 2008 ou 2009, alguém me disse isto. O pregador não é só pregar. O pregador, e usou isto,
É subir acima da árvore, tirar a pinha, descascar a pinha, partir o pinhão e dar na boca da pessoa que está a ouvir. Não pode haver. Nós temos que ser o mais simples e o mais claro para que a pessoa possa perceber o que nós estamos a dizer. E essa às vezes é o grande desafio. É ouvir e conseguir passar a mensagem ao outro lado. E que tem de perceber, porque às vezes até as coisas são boas e eles não estão a perceber. Às vezes as coisas são boas até dizer que está a ajudar e ele... Ou demora Porquê? mais Porque não tempo. percebe. E eu não meto culpa a quem não percebe. Porque não, se não há quem As pessoas agem ensine... de acordo se não com há... a informação que têm, não é? É um trabalho em conjunto. E eu falo que a comunidade cigana, ao longo dos anos, sofreu um bocadinho. Então, a comunidade cigana tem uma coisa. A maior defesa é o ataque. Com medo que sofra outra vez, cria uma bolha que é Vive muito com difícil. barreiras. Há aqui uma bolha e ninguém entra. Só entra as pessoas que eu quero. E se há alguém que eu não conheça, não é porque eu sou desconfiado ou que sou mau. Não, foi porque o que já sofremos. Então ninguém entra. Então, eu vou-me defender como? Não, isto é o quê? O que é que foi? Mas isto não é nada. Isto é só medos. É um comportamento reativo. É o comportamento Qual é reativo. que diria que seria aqui a sua visão a longo prazo para o futuro das comunidades ciganas em Portugal? Acho que foi Fernando Pessoa que disse: o caminho faz caminhando. Eu não me importo do que me rodeia. Eu sei aquilo que quero. Eu sei porque é aquilo que trabalho e porque é aquilo que eu acredito. E é isto que me dá força para continuar. E incutindo à geração mais nova o que tem que fazer. É mostrar o contrário daquilo que falam de nós. Não perdendo as nossas raízes, as nossas origens, as nossas tradições. Não perdendo a nossa fé, porque isso é o principal. Porque isso é o que me dá força. Se eu não conhecesse Jesus, se calhar já tinha parado. Mas eu estou mesmo a abrir o coração. Se calhar já tinha dito: pai, não quero saber disto. Mas não. Tenho um Jesus que é um suporte. A oração, a palavra de Deus. É uma coisa, uau. Não consigo explicar. É uma coisa que eu aceito. E pode estar o mundo a desmoronar. Posso ouvir mil e uma coisas. Mas Deus é o meu sustento. E caminho e luto para as gerações e para o futuro das comunidades ciganas, que estudem e que haja inclusão e haja reintegração na sociedade. Obrigada, Artur, pela nossa Muito conversa. obrigado. Foi uma mensagem Foi bom. muito inspiradora, esta mensagem final. E espero que quem estiver aqui a ouvir leve também consigo no coração esta mensagem. Obrigada a si que esteve aqui a ouvir-nos e vemo-nos no próximo podcast Siga a Música.